Querido, quando Jesus diz que nós, os seus discípulos, seus seguidores, somos o sal da terra, o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está fazendo uma comparação. Observe, quando Pilatos mandou prender Jesus, Jesus disse aos mensageiros de Pilatos o seguinte: vão e digam àquela raposa que hoje, amanhã eu prego e expulso demônios. Então Jesus não estava chamando Pilatos de raposa para chacotear dele, para zombar dele, um apelido, moleque, não. Jesus chamou Pilatos de raposa porque Jesus estava querendo descrever o seu caráter, a sua personalidade. E quando Jesus fala em Mateus 5, verso 13, que nós somos o sal da terra, Jesus está falando da qualidade, a importância, o quilate que cada crente tem, a importância que cada um de vocês tem dentro dessa sociedade. Porque, querido, o que é o sal? O sal é um instrumento que serve para salgar. E nós sabemos que, por exemplo, uma comida sem sal é algo terrível. Você comer um churrasco, meu irmão, mas se não tiver sal, não tem graça. Você comer a comida mais saborosa, uma lasanha, uma feijoada, enfim, seja lá o que for que você goste, se não tiver sal, aquela comida você come mesmo só para suprir a necessidade de nutrientes e de vitaminas que o corpo precisa, mas não tem graça, não tem sabor. Porque na verdade o sal, ele dá sabor, ele dá o gosto. O que torna aquela comida deliciosa é o sal. Que dá aquele gosto maravilhoso na comida é o sal. E o sal, ele serve para dar sabor. Então quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, Jesus está dizendo, queridos, que nós temos que dar sabor para essa terra. As pessoas acham que o mundo, ele tem sabor, e o mundo não tem sabor. Por mais aparente que seja os prazeres do mundo, mas eles não têm sabor, eles são tudo insosso. São tudo insosso. O homem procura, por exemplo, a alegria, o prazer que o sal dá na comida, o sabor, a delícia. O homem está procurando nas bebidas, está procurando no sexo, na prostituição, no vício, na desonestidade, no dinheiro, nas riquezas. E quando o homem tem tudo isso, ele de repente olha para tudo que ele tem, que ele faz, que ele realiza, e ele percebe que é tudo insosso, que nada disso traz de fato o preenchimento que ele deseja. Eu me lembro, queridos, quando, por exemplo, eu fui comprar o meu primeiro carro zero, e eu fiquei na minha casa esperando o meu carro chegar. Eu olhava para a garagem da casa, eu dizia: daqui a pouco meu carrão vai estar aí. E aquela ansiedade, aquela euforia dentro do meu coração, aquela ansiedade para o meu carro chegar. E aí eu vim, o carro chegou, eu vim, peguei, levei, e lá estava o carro na garagem. E os dias foram se passando, uma semana, e aquilo que para mim ia ser uma grande novidade, eu já olhava para o carro na garagem, era só um carro. Eu pegava o carro para dirigir, ir para um canto e para outro, era só mais um carro, como qualquer outro que eu já tinha possuído. Então eu percebi, irmão, que aquilo não preencheu o anseio, a sede, a fome, não trouxe para mim o sentimento, o prazer da delícia que eu imaginava que ia trazer. E nada nesse mundo pode dar, nada nesse mundo pode trazer. Mas a Bíblia diz, querido, que nós temos em nós aquilo que o mundo precisa para se sentir preenchido. Nós temos em nós aquilo que o mundo precisa para sentir a delícia que eles procuram em outros lugares. Nós temos em nós a peça do quebra-cabeça que falta no coração do homem. Nós temos em nós a ferramenta que vai encaixar no ser de cada ser humano, que vai fazer com que ele se sinta completo, satisfeito, preenchido, e sentir as delícias, não que o mundo oferece, mas a delícia que o sal pode oferecer, o sabor que o sal pode oferecer. E o que nós temos? O Espírito Santo. O que nós temos? A palavra de Deus,
a mensagem do reino, palavra da salvação, da vida eterna. Irmãos, nós somos o sal da terra. As pessoas que estão aí no mundo, elas estão vazias. As pessoas que estão aí no mundo, irmãos, elas estão secas. Elas não têm prazer. A vida delas é aquela curtição, é tudo sem prazer. É tudo sem preenchimento, sem completude. Não há completude, não há plenitude de completamento. Não estão completos, eles não se sentem completos. O mundo está assim. E nós somos o sal da terra. Nós temos o sabor para dar para eles. Amém? Eu lembro quando eu bebia, e sempre que eu ia comer uma pizza, eu comia com uma cerveja. Tudo que eu ia fazer, uma cerveja. Comer um salgadinho, uma cerveja. Eu ia almoçar, uma cerveja. Eu ia jantar, uma cerveja. Eu comia uma pizza, uma cerveja. Um pastel, uma cerveja. E a minha esposa, uma Coca-Cola, um refrigerante. E aí, eu comecei a conhecer o Evangelho. Jesus começou a se revelar para mim. E aí o que eu coloquei na minha mente? Eu disse assim, mas como é que eu vou? O único prazer que eu tenho na minha vida hoje é tomar minha cerveja gelada. A única alegria que eu sinto hoje é o prazer que eu tenho, meu filho, de sentar lá no balcão da minha casa, na cozinha, no domingo à tarde, enquanto a minha esposa deita lá, eu sento lá, tomo minha cerveja gelada. Vou para algum lugar, eu tomo minha cerveja gelada. Saio com a minha esposa mesmo, ou com algum amigo, vou para um lugar tomar cerveja. Qual é agora a alegria que eu vou ter? Sendo crente, indo para a igreja, ficar aí, só indo para a igreja, esse negócio de crente. E eu conhecendo o Evangelho, começando a conhecer a palavra. E aí, meu irmão, isso era tão diabólico, que eu achava que não, se eu parar de beber, eu não vou mais sentir alegria, não vou mais sentir prazer em outra coisa. E eu pedia tudo a Deus em oração, já conhecendo o Evangelho, já me convertendo, aprendendo a orar, enfim, já realmente já me tornando um servo de Deus. E eu orava a Deus, falava com Deus, buscava comunhão com Deus, e pedia muitas coisas a Deus, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Mas a única coisa que eu não pedia a Deus era para Deus tirar de mim a vontade de beber. Eu falava, eu não vou pedir para Deus tirar a vontade de beber, porque se eu pedir, Ele vai tirar, e eu não quero parar. Olha como isso é diabólico. E se Ele tirar, eu vou ter prazer em quê? Se meu prazer é tomar uma cerveja. Então, meu irmão, mas Deus é tão fiel que Ele, mesmo sem eu pedir, Ele tirou a vontade. Um certo dia eu fui beber cerveja, e aquele negócio amargou, começou a amargar. Eu disse, rapaz, não quero mais saber disso não, pronto. E abandonei. E aí, meu querido, e aí eu lhe digo, que hoje, mesmo na época, eu comecei a seguir o Evangelho, comecei a seguir a doutrina bíblica, a palavra de Deus, e eu comecei a sentir muito mais prazer, o preenchimento que a cerveja não dava, a palavra de Deus estava dando. O prazer que a cerveja não proporcionava, a palavra de Deus, a presença de Deus, o andar na presença de Deus, estava trazendo para a minha vida. Então esse é o verdadeiro sal que dá sabor à vida do homem. Esse é o verdadeiro sal que dá prazer na vida, porque comer com prazer, para comer uma carne gostosa com prazer, ela tem que ter sal. O verdadeiro sal que dá prazer à vida do homem é a palavra de Deus, a obediência ao Evangelho de Cristo. E nós temos isso. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Somos o sal da terra porque outra coisa que o sal faz, o sal conserva. O sal conserva. Só para concluir essa primeira parte. Então, o mundo, as pessoas do mundo, elas procuram prazer no mundo. Elas procuram satisfação no mundo, elas não estão encontrando. Mas nós que somos o sal da terra, levar para elas o que nós temos, mostrar para elas o que nós temos, então elas verão o sal de Deus em nós e vão perceber que o mundo está insosso e que prazer realmente, que sal realmente tem é na igreja de Cristo, é na palavra de Deus, e vão querer. Você está aqui com um prato de picanha do lado esquerdo, salgadinho, gostoso, com sal grosso. Está aqui um prato de picanha assadinho, bonitinho, mas insosso. Você come o insosso, come o salgado. O que você vai fazer? Escolha um dos dois, joga o insosso para lá, fica com o salgado. É isso que o mundo vai fazer quando vê o sal de Deus na sua vida. A segunda coisa que o sal faz, o sal, querido, ele conserva. Antigamente no interior as pessoas não tinham geladeira, não existia geladeira. O que as pessoas faziam? Não sei se alguém é dessa época, lembra?
Lembra o Zezinho? Zezinho lembra, ele não é tão velho, né, o Zezinho, mas ele lembra. Passou por isso, viu lá, né? Então a gente via no interior, mas ia para dentro do sertão, andar dentro do sertão. E eu me lembro muito da minha avó, lá na minha avó, uns parentes da gente que morava no sertão. Não tinha geladeira, o que é que eles faziam? Matava aquele animal, né? Pegava aquela carne e salgava. E quando salgava aquela carne, eles empenduravam elas. E ali, meu irmão, passava semanas sem apodrecer, conservados pelo sal. Conservados pelo sal. Um peixe, fazia tempo que eu não via isso. Outro dia eu fui no interior e lá estava, numa casa que eu fui, não me lembro onde foi esse lugar. Lá estava numa casa que eu fui, vários peixes empendurados, salgados, de dias que estavam ali, e salgados, estavam todos conservados, por causa do sal. Aquela própria carne de charque, né, que as pessoas gostam muito também, não a carne de charque, aquela que vem no pacotinho, mas aquela natural que a gente compra ali no mercado, aquela que os caras fazem aí mesmo, ela é conservada pelo sal, né? Carne de sol, né? Aquela carne de sol, ela é saborosa, ela é gostosa, ela é conservada pelo sal. Então, amado, o sal, ele conserva. O sal, ele serve para conservar. Então, quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a Bíblia está dizendo primeiro, que nós temos de Deus o sabor para o mundo que o mundo está precisando. Nós temos de Deus o sabor, a alegria, o prazer de vida que as pessoas estão deprimidas, estão precisando. Segundo, que nós temos a conservação do sabor, da presença, da graça e da glória de Deus na nossa vida. Nós somos o sal da terra, por quê? Porque a presença de Deus está conservada na minha vida. Passe o tempo que passar, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enquanto eu estiver na presença de Deus, eu terei a alegria de Deus para passar para as pessoas. Enquanto eu estiver na presença de Deus, eu terei o sabor de Deus para passar para as pessoas. Enquanto eu estiver na presença de Deus, eu terei o sal de Deus para passar para as pessoas. Nós somos o sal da terra. Você é o sal da terra. Você é quem tempera o seu ambiente familiar. Você é quem tempera a vizinhança que você vive. Você é quem tempera o seu ambiente de trabalho. Pastor, e quando? Eu já entendi que o sal é para dar sabor, para conservar. Mas quando? Como é que eu sou o sal da terra? Quando você vive a palavra de Deus. Você não pode ser o sal da terra sem viver a palavra de Deus. Você não pode ser. Você não pode trazer o sabor de Deus para o mundo, o prazer de Deus para o mundo, se você não vive a palavra de Deus. Por exemplo, você acha que uma mulher que anda com um shortinho curto, uma sainha curta, uma irmã crente, ele está sendo o sal da terra? Está dando sabor para alguém? Está dando sabor da carne, desejo da carne, mas não o sabor de Deus, não é? Você acha que um crente, um camarada ganancioso, que só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro, ostentador, só busca grandezas, ele está sendo o sal da terra? Não. Pelo contrário, ele está vivendo igual ao mundo. Ele está mostrando para o mundo que ele é crente, mas que o mundo tem prazer, e que ele está usufruindo dos prazeres do mundo, está correndo atrás dos prazeres do mundo. Às vezes as pessoas olham para um crente, irmão, um crente que não tem, por exemplo, não tem um transporte para andar, que não tem uma roupa boa para usar, e olha para aquele crente, meu irmão, e vê algo de diferente na vida dele, vê luz, vê brilho, vê unção, vê graça, vê poder, vê virtude, e as pessoas não entendem. Mas como é que esse crente, porque as pessoas sentem desejo de ser igual aos outros, que tem alguma coisa. As pessoas não sentem desejo de ser igual a uma pessoa que não tem nada.
Mas como é que pode? Essa pessoa aqui não tem nada, não tem um carro, não tem uma casa, não tem uma roupa boa, não tem nada disso. E eu vejo, sinto, a vida dele tem gozo, tem uma glória, tem uma presença, tem algo que me atrai, não pelo prazer da carne, mas algo forte, espiritual. O que é isso? É o sal de Deus na vida dele. O sal de Deus em nós, irmão, não está ligado às coisas terrenas, não. Está ligado à presença de Deus em nossa vida. Então, para que eu possa ser o sal dessa terra, eu preciso viver a palavra de Deus. As pessoas precisam ver Deus na minha vida. As pessoas precisam ver as obras de Deus na minha vida. Então, você só vai ser sal lá no seu trabalho quando você estiver vivendo a palavra de Deus. Você só vai ser sal lá dentro da sua casa quando você estiver vendo a palavra de Deus. A mansidão, o domínio próprio, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança. Pessoa que anda brigando com todo mundo, isso não é sal, meu irmão. Isso aí não é sal. Uma pessoa que anda desejando o mal de todo mundo, querendo a ruína de todo mundo, programando o mal de todo mundo, disputando com um camarada lá dentro do emprego, isso aí não é ser sal. Pessoa que anda intrigado com todo mundo, inimizade com todo mundo, se é pela palavra de Deus, glória a Deus por isso. O Zezinho leu aqui, bem-aventurado quando nós sofremos pelo Evangelho. Mas se é por crenca tua mesmo, irmão, você não está sendo sal. Onde você passa, você tem inimizade. Onde você passa, você tem intriga. Onde você passa, você tem discórdias. Isso não é ser sal. Então, ser sal, irmão, é ser diferente. As pessoas estão olhando para o mundo, vendo no mundo, e não estão encontrando o prazer que eles querem. As pessoas correm em busca do prazer, e eles não estão encontrando no mundo, e o prazer que eles procuram está em nós. Nós temos que dar para eles com a nossa vida. E as pessoas precisam ver esse sal de Deus em nós, irmão. Nós não devemos imitar o mundo, no que o mundo está fazendo, no que o mundo está seguindo, no que o mundo está vivendo. Nós não temos que imitar o mundo, não, irmão. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que imitar Cristo. No momento que você imitar Cristo, buscar viver santidade, buscar viver obediência à palavra de Deus, aí você vai ser o sal da terra. Como está lá dentro do estádio torcendo futebol? Você está sendo sal? Não está. Você está em casa assistindo televisão, dando esse testemunho para a tua família, para os teus filhos. Você está sendo sal? Assistindo, novelas. Está em casa assistindo novela. Você está sendo sal? Não está. Você está no meio da rua brigando no trânsito. Seu filho disso, seu filho daquilo. Você não está sendo sal, irmão. Você está no lugar cortando fila de banco, cortando fila daquilo. Você não está sendo sal. Está no lugar empurrando um, empurrando o outro. Você não está sendo sal. Nós somos o sal, irmão, precisa ver em nós diferença, amém, pessoal? Não é apenas uma roupa comprida, claro que as irmãs têm que se vestir direito, pudor, cobrir suas pernas, cobrir seu seio, suas partes, irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, façam isso. Eu já falei isso 1000 vezes aqui na igreja, já preguei um monte de vezes, mas isso só não é o suficiente. Então, se só cobrir o corpo for suficiente, eu nunca vi a orelha numa freira. O pessoal vai para um negócio mais escondido que a orelha de freira, ninguém vê. E nem por isso quer dizer que elas estão salvas. Coitado, eu estava pensando outro dia nas freiras, meu Deus, como é que pode? Coitado dessas mulheres, podia estar, querem se ver a Deus, podia estar casada, podia ter um casamento, não é pecado, ter um marido bom do lado delas, e se vindo lá a Deus do jeito que elas acreditam. Aí priva logo os coitados logo do casamento. Mas enfim, apenas uma roupa comprida não vai mostrar que você é o sal da terra. Obra, atitude, as palavras, as ações, amém, pessoal? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, mas ele diz assim: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Irmão, nós somos o sal da terra.
Não há outra coisa nesse mundo que possa dar sabor ao mundo a não ser a igreja. Não há outra coisa nesse mundo que possa dar prazer ao mundo, dar salvação ao mundo, dar alegria de Deus para o mundo, dar a salvação de Deus para o mundo, a não ser a igreja. Não há outra coisa nesse mundo em que o mundo veja Deus se não for na igreja. Jesus é visto na igreja e por meio da igreja. Sem a igreja, Cristo não é manifestado no mundo. Cristo só é manifestado no mundo através da igreja. Quando o mundo olha para a igreja, o mundo é para ver Cristo. E se o mundo não está vendo Cristo na igreja, então é porque a igreja perdeu o sabor, se tornou insosso, então não tem mais com que salgar. Opa, o sal acabou, vou jogar farinha para salgar. Salga? Não salga. Opa, o sal acabou, eu vou jogar terra para salgar. Salga? Não vai salgar. Se a igreja perder o sal, meu irmão, nada mais nesse mundo será capaz de trazer a presença, o sabor e a glória de Deus para esse mundo. Nada mais. Nada. Nós somos os responsáveis para trazer o sabor de Deus para o mundo. Se nós ficarem insosso, o mundo vai perecer sem sal, porque apenas a igreja tem o sal de Deus. Não há outra coisa. Não há nada mais que possa salgar o mundo se não for a igreja. Se a igreja perdeu o seu sabor, o sal tornou-se insosso, então não temos mais como salgar. E eu quero dizer para você, irmão, comparemos a igreja dessa geração com um pacote de sal, um fardo de sal, com 30 quilos de sal, 30 pacotinhos de sal dentro de um fardo. Eu quero lhe dizer que a igreja dessa geração é um fardo de sal com 30 quilos, mais que 29 quilos e 900 gramas já perdeu o sabor. A igreja dessa geração é uma igreja onde apenas 100 gramas de sal ainda está tendo o poder de salgar. As pessoas estão indo nas igrejas, nesses quilos de sal insosso, estão tentando salgar suas vidas, mas não estão conseguindo. Por quê, pastor? Porque a igreja simplesmente perdeu o sal, perdeu o sabor. Ela se tornou tão insossa quanto o mundo. Porque tudo que o mundo está praticando, a igreja está praticando como atrativo para atrair as pessoas. E isso não é sal, isso é insosso. As pessoas estão procurando muito mais do que uma promessa de prosperidade. As pessoas estão procurando muito mais do que o entretenimento. A igreja está dando promessa de prosperidade. A igreja está dando entretenimento. A igreja está dando muitas coisas, mas o principal não está dando: o sal, a palavra, a presença de Deus. A igreja está dando emoções, mas não a presença de Deus. Um dia pregando na rádio, e nesse dia foi uma mensagem, uma exortação dura. Uma jovem ligou para mim após terminar o programa. Eu atendi ela no telefone da igreja. E quando eu atendi essa jovem, ela ligou para mim já chorando. Ela disse o nome dela e se morava para a banda de Calcaia, Metrópole, para lá. E ela dizia para mim: pastor, eu sou uma jovem, eu congrego na igreja fulana de tal. Pastor, é esse evangelho que eu quero, é essa palavra que eu tenho fome. E ela começou a chorar, uma menina, dizer: pastor, eu não estou procurando show, lá na igreja tem, eu não estou procurando gincana, lá na igreja tem, eu preciso desse evangelho, eu preciso dessa palavra, é essa palavra que eu quero para a minha vida. Mundano vai dizer: mas essa menina está doida. Na igreja dela tem show, tem gincana, tem brincadeira, tem entretenimento, tem curtições, e ela vai querer esse evangelho aí, essa exortação dura. Ela pirou de vez. Não, irmão, é porque ela quer sal na vida dela. Ela cansou dessa igreja insossa, desse evangelho insosso,
que traz promessas e promessas e promessas e nada se cumpre. Mas a igreja que é sal traz uma promessa que não tem perigo de falhar. A promessa da vinda de Cristo, a promessa da redenção da igreja, a promessa da vida eterna, a promessa das mansões celestiais. A igreja que é sal tem essa promessa, e esta promessa é sal que preenche os corações, e o homem passa a se sentir satisfeito. Quando o homem tem dentro de si esse sal, essas promessas, essa palavra, essa doutrina dentro do seu coração firme, pode chegar lhe oferecendo qualquer coisa. É como se você tivesse acabado de comer, está farto. Pega aqui uma picanha, não quero não, aguento mais não, estou cheio. Pega aqui uma maminhazinha assada, também não, estou cheio, quero não. A lasanhazinha não, estou cheio, estou cheio. Assim é o crente, meu irmão, que tem o sal de Deus na vida dele. Ele é preenchido pela esperança do reino. Ele está preenchido, ele se sente completo. Ele está só esperando qualquer hora Jesus volta, qualquer hora a igreja sobe. Estamos esperando nossa hora. Aí as propostas do mundo vai chegando. Não quero, eu já estou cheio, já estou farto, estou satisfeito com o que eu tenho. A promessa de Deus na minha vida. É isso. A igreja que é sal, ela tem isso. Então, querido, se o sal perder o sabor, não tem mais como salgar. Hoje nós olhamos para essa igreja, irmão, que muitos de nós tivemos lá e saímos, e espero que vocês não voltem, porque quem voltar apenas, eu só vou ficar triste por você. Mas a igreja, essa igreja que está aí, uma igreja que tenta atrair o povo com sensacionalismo, com shows, com movimentos gigantescos de aparências humanas, terrenas, carnais, que tenta prender o povo na igreja com a campanha, com promessa disso, daquilo vai melhorar. Olha que o Zezinho ficou curado aqui disso, a Mariazinha também ficou curada, você também vai ficar. Olha aqui o Joãozinho, deu tudo que tinha para a igreja, agora tem muito dinheiro. Olha ali o Carlinho, também deu muito dinheiro para a igreja, agora ficou rico, você também vai ficar. E as pessoas estão começando a abrir os olhos, irmão, estão começando a perceber que isso não passa das estratégias insossas do mundo para prender as pessoas. As pessoas estão com fome do reino, as pessoas estão comendo, mas não estão se saciando, porque está faltando sal na comida delas. Se o sal perder o sabor, não tem mais com que salgar. Fico preocupado, irmãos, às vezes eu fico muito preocupado. Meu Deus, como é que esse mundo vai se salvar com a igreja tão desviada da verdade? Como é que o mundo vai se salvar vendo tanto mau exemplo dentro da igreja? Como é que o mundo vai querer vir para a igreja, vai querer seguir Jesus vendo tanto ladrão em cima do altar? Vendo tanto bandido travestido de pastor e roubando o povo com a Bíblia na mão em nome de Deus? Como é que o povo vai querer vir para o evangelho, vai querer seguir Jesus, vir para a igreja, irmão? Se a igreja virou apenas a bodeguinha do pastor fulano de tal, que abriu a bodeguinha, a igreja, para poder ganhar o dinheirinho dele. Isso não vai salvar as pessoas, não tem poder para salvar as pessoas. A igreja está perdendo o sabor. E se você, essa 100 gramazinha de sal, que ainda pode dar sabor do mundo, meu irmão, em nome de Jesus, não perca o sal que ainda há na tua vida. Se a igreja quase inteira já perdeu o sal, os homens de Deus quase todos já apostataram, em nome de Jesus, não deixe o sal que ainda tem na tua vida perecer, ficar insosso. Permaneça fiel à palavra, permaneça fiel à doutrina, permaneça fiel aos ensinamentos de Cristo. Eu fui entregar folhete de protesto contra os evangélicos, fui mais os obreiros. Mapeamos todos os terminais de Fortaleza e fomos dentro de todo o terminal. Toda semana a gente ia para um terminal. Quando terminamos os terminais, vamos para os semáforos, fomos para as portas de colégio. Enfim, andamos em muitos lugares. Em muitos lugares que nós fomos, terminais, em muitos lugares, eu encontrava evangélicos, quando lia aquela mensagem, vem dizer para nós: vocês estão escandalizando o povo. E eu dizia: não, nós estamos mostrando a verdade. Se o povo se escandalizar com a verdade, é porque eles não são da verdade. Vocês sim estão escandalizando o povo.
com essas suas heresias. E eu falei muitas vezes dizendo: olha, os católicos estão escandalizados com a igreja evangélica, os espíritas estão escandalizados com a igreja evangélica. Está todo mundo vendo a apostasia de vocês, e só vocês que não enxergam. Só vocês que não enxergam. Então eles mesmos eram quem se levantava contra, ao invés de dizer: rapaz, é verdade, vamos lutar por essa causa. Que causa? Da missão de fé? Não, a causa do evangelho. Vamos voltar a ser sal, vamos voltar a ser luz, vamos abandonar o show, vamos abandonar o comércio, vamos abandonar o sensacionalismo, vamos abandonar essas práticas hereges, vamos voltar ao evangelho, vamos mostrar para essa cidade, para essa nação, que ainda tem sal de Deus aqui na terra. Nós não precisamos de arraiais gospel, de show gospel, não precisamos de cantores famosos, hereges, mercadores, cacheiros viajantes, como o irmão disse ontem. Não precisamos desses cacheiros viajantes em cima do altar. O sal de Deus é o suficiente. O sal de Deus é o suficiente. Deus diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, ficar insosso, com que vai se salgar? Está vendo? Agora, para concluir, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não é isso que está no final do verso 13? Entendeu? Vamos ler todinho o 13, ó. Vocês são o sal da terra e a luz e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém. Querido, Deus te resgatou lá do mundo, porque Ele tem pelo menos 2 propósitos na tua vida, 3 propósitos na tua vida pelo menos. O primeiro propósito, te salvar. Segundo propósito, te usar para ganhar almas. Terceiro propósito, te usar para glorificar o nome dEle. Se você perder o sal de Deus na tua vida, Ele está dizendo que você não presta mais para nada. Ele vai jogar você fora, vai ser pisado pelos homens. Isso aqui Ele está falando de quê? Da condenação. Crente é sal, mas perdeu o sal, Deus está dizendo: vai jogar ele fora, vai tirar ele da presença dEle. Eu espero, queridos, eu sei que essa caminhada é uma caminhada estreita, não é verdade? É uma caminhada árdua, as renúncias que temos que fazer são dolorosas, mas nós que temos o Espírito Santo, sofremos com prazer. Sofremos com prazer. É tão prazeroso poder sofrer um pouquinho pelo Senhor. Tão prazeroso quando abrimos mão de uma coisa que nos dói muito abrir mão daquilo, mas quando abrimos é tão prazeroso porque fizemos para Deus. Quando perdemos alguma coisa, não queremos perder, mas vamos, temos que perder por causa do Evangelho, e perdemos, dói, machuca, fere, mas é prazeroso porque fizemos para Cristo. Nós temos que seguir a palavra, nós temos que seguir o Evangelho. Nós só vamos ser sal para esse mundo se nós vivemos a palavra de Deus. Os jovens, tem poucos jovens aqui hoje, mas jovens, vocês têm que ser sal para esse mundo. Você não tem que estar preocupado, como aconteceu comigo, e um obreiro estava dizendo para mim ontem, estava acontecendo com o filho dele, passa na rua e os outros ficam chamando: ei, pastorzinho, pastorzinho. Sim, você não tem que estar preocupado com isso, você não tem que estar sofrendo por causa disso, meu filho. Seja sal para eles lá no teu colégio, não se sente na roda deles, não fale igual a eles, não ria igual a eles. Meninas, não se vistam igual a elas, sejam sal, sejam luz. Elas podem lhe chamar de freira, de cafona, mas você glorifica a Deus ali naquele lugar. Eu te garanto, diante da palavra de Deus, que haverá uma recompensa gloriosa para a tua vida, meu. Recompensa gloriosa e eterna que eles não vão ter, mas você vai ter. Se você tem 1000 amigos e todos esses 1000 vão zombar, escarnecer de você, vão rejeitar você, porque você está sendo fiel a Cristo, está procurando ser sal no meio deles, todos eles vão ver você de joelho diante do trono de Jesus, e o próprio Jesus colocando uma coroa de ouro na tua cabeça, e dizendo: bendito do meu Pai, tu foste fiel no pouco, eu te coloco no muito, nas mansões celestiais. E os teus amigos que te perseguiam, todos olhando você sendo glorificado, e depois eles sendo chamados de malditos e sendo jogados no inferno.
Então, seja sal para essa terra. Se você perdeu o sabor, irmão, a Bíblia diz que você não presta mais para nada. Abandone o adultério, abandone a mentira, abandone a desonestidade, abandone o roubo, o furto, a inveja, a amargura, a angústia, a falta de mansidão. Mude, mude ao ponto das pessoas verem a mudança na sua vida. Mude ao ponto das pessoas lhe acharem estranho. Mude ao ponto das pessoas te acharem cafona, besta, bobo, tolo. Mude ao ponto de você receber pedrada todo dia quando vai para o colégio. Mude ao ponto de você receber pedrada ou piada todo dia quando vai para o trabalho. E quanto mais piada eles tiver, mais expressão de carinho e de amor dê para eles. Seja sal. Se nós perdermos o sabor, nós seremos condenados. A Bíblia diz em Hebreus que nós que fomos iluminados pela revelação do conhecimento de Deus, se cairmos, como seremos outra vez renovados? À vista que expomos à vergonha o Filho de Deus novamente. Guardemos o que temos, irmãos, o sal. Se esse sal que é para ser a tua vida está assim meio que insosso, meio que destemperado, tira da tua vida o que está tirando o sabor de Deus de você. O que está tirando o sal da tua vida? Sei lá o que for, internet, Facebook, tudo que esteja tirando o sal da tua vida, arranca, joga fora. Faz uma limpeza na tua vida. Você já fez uma faxina na sua casa? Os homens não entendem muito bem o que é faxina, a não ser dentro da carteira, né, irmão? Mulher faz faxina em casa, homem faz faxina na carteira. A gente vai botando tanta coisa na carteira que de repente vai olhar, está desse tamanho aqui. Não é dinheiro não, mas é só papelada, coisa que a gente vai jogando fora. Daqui a pouco tem tudo de novo. Faz uma faxina na tua vida. Aquilo que você vê que não presta mais para nada, mesmo que você ache que seja valioso, joga fora. Joga fora. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu vou dar um conselho para vocês. Eu vou bater nessa tecla esses dias nisso aqui. Você que tem Facebook, acabe com o seu Facebook. Facebook, irmão, hoje está sendo uma das principais ferramentas de destruição de lares. Uma das principais ferramentas de destruição de casais, de ciúme entre casamentos e conturbação dentro dos lares. Facebook é uma das principais ferramentas que está roubando a vida de oração de vocês. A hora que você passa no Facebook, você poderia passar orando, lendo Bíblia. Acaba com ele. Encerra ele. Vá na internet, veja algum filme evangélico, um filme bíblico, aliás. Tem muito filme bíblico bom para você se alimentar, para você crescer espiritualmente, documentários. Mas encerre isso, porque isso está. É como o Clésio falou aqui, que o Leonardo de Ravenhill disse, ou o John Piper, que o Facebook e esse outro aí, o WhatsApp, ele só tem duas utilidades no dia do julgamento. É para provar para as pessoas que a falta de oração não era por falta de tempo, que tempo você tinha sobrando para estar no Facebook e no WhatsApp. Então você orou, no dia do julgamento eles vão servir para isso, para testemunhar contra você que você não orou e não leu Bíblia por causa deles, e você tinha tempo, mas o seu tempo era para eles. Então, amado, vamos voltar a ser sal para essa terra, amém? Vamos voltar a ser jovens como Timóteo, fuja dos prazeres da mocidade. Vamos voltar a ser mulheres como Maria Madalena, que deixou a vida de prazer do mundo e foi ser uma santa mulher aos pés de Jesus. Voltar a ser homens como o apóstolo Paulo, que renunciou sua posição na sociedade para viver por aí como um condenado à morte por amor ao evangelho de Cristo. Vamos ser sal para essa terra e luz para esse mundo, porque se nós perder o sabor, nós seremos condenados. Quantos pastores, irmão, Deus levantou para fazer a diferença nessa nação?
E eles foram vencidos pela fama, pela glória que o mundo oferece. Perderam o sabor. E agora trabalham só para si, para os seus impérios ministeriais, mas não mais para Cristo, porque Cristo já os rejeitou. Mas agora, nessa última hora que precede o arrebatamento, o Senhor está levantando um povo, o Senhor está despertando sua igreja, seus pequeninos, que não vão se vender para a fama, para a glória, para o mundo, mas que vão viver na simplicidade, porque aguardam o reino de Deus, e vão ser o sal dessa terra, até a volta de Cristo. Que esse sejamos nós, em nome de Jesus.